O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Que assim seja. Parábolas do reino. O reino de Deus está entre nós. A liturgia nos fala das virtudes da paciência e da prudência. E como são necessárias. Realmente, quando vivemos na virtude, temos a capacidade de entender o encontro e a comunhão, no fortalecimento de nossa fé. Somos chamados todos os dias a estreitar os laços do amor. E São Paulo já nos dizia: aspirai aos dons mais elevados, superar as coisas terrenas. Hoje São Paulo nos fala na segunda leitura da carta aos Romanos, para que nós possamos superar qualquer dificuldade no prisma do Espírito, porque o Espírito nos vivifica.
O coração que se deixa guiar pelo Espírito é um coração novo, rejuvenescido. Vocês querem rejuvenescer a sua alma? Confie no Espírito. Entregue-se ao Espírito. Peça ao Santo Espírito de Deus que lhe dê a capacidade de discernir o que convém. São Paulo já nos dizia: tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Precisamos da prudência, da paciência, da moderação, mas também da humildade. E no reconhecimento da caminhada espiritual, nós precisamos vencer todas as barreiras e dificuldades. Dias atrás escutávamos também: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Precisamos viver segundo o Espírito para estar acima da capacidade humana. Quando buscamos em Deus superar nossas diferenças, nossas dificuldades, conseguimos realmente, através da graça, que nos chega no momento do batismo, a graça santificante, a fé, a esperança e a caridade. As virtudes teologais nos ajudam em nossa caminhada espiritual a buscar o equilíbrio. Uma pessoa equilibrada é capaz de amar, de perdoar, de entender a dimensão maior do encontro com o irmão. Uma pessoa que consegue viver segundo o Espírito ama com mais facilidade. Nós que estamos na caminhada espiritual precisamos do Espírito Santo de Deus para fortalecer a nossa experiência de vida, para ir além do que nossos olhos enxergam, para ter o coração na generosidade e principalmente na longanimidade de Deus. Essa longanimidade de Deus se expressa a cada dia, no dia a dia. Na partilha, na doação, nos serviços domésticos, nas oportunidades que nós temos todos os dias de amar o irmão, de estar atento aos sinais de Deus, de corresponder por uma vida santa, de dar um bom dia. Como um bom dia faz a diferença. As pessoas na casa nem se cumprimentam mais. A gente precisa realmente estreitar este sorriso do amor. É o amor de Deus em nós fecundando pelo Espírito Santo. Vejamos como é importante viver pelo Espírito de Deus. Deus nos dá força e alimenta nosso corpo na pessoa de Jesus através da comunhão. E é isso que faz a diferença de você estar aqui, de nós irmos à igreja aos domingos, de nós professar a nossa fé, deixar o Espírito de Deus vivificar-nos para contemplarmos uma experiência que lá fora nós não temos. Aproveitar o momento presente, estar atento aos sinais de Deus, viver este momento porque não haverá outro. Aprendi com meu irmão sacerdote que me diz: Norbem, celebre cada missa como se fosse a primeira, a única e a última. E é isso que eu faço quando vou entrando em procissão, lembrando do meu irmão. Esta é a primeira missa, é a única missa, não haverá outra missa igual. Esta é o encontro pessoal com Deus. E é assim que nós precisamos frutificar, vivificar o Espírito, deixar Deus agir em nosso coração. Pois bem, o nosso egoísmo, a vaidade, a soberba, o nosso orgulho, a nossa vida entregue aos prazeres, tudo isso impossibilita que a palavra de Deus penetre nosso coração e forme raízes. A casa construída na rocha, que é Cristo, persevera. Por isso que seu casamento até hoje está em pé, porque você está deixando Cristo agir na sua vida, no seu amor, na sua doação. É esse fortalecimento na fé que nós precisamos, confiar e entregar. Eu falo muito disso. Às vezes você confia, mas não entrega. Às vezes você entrega, mas não confia. Quando você confia e entrega, a providência se manifesta. Porque não somos nós que fazemos, é Deus em nós.
Deixe Deus agir na sua vida e com certeza você será outra pessoa a partir de hoje. Viva o momento presente. O passado já foi, o futuro a Deus pertence. Esteja bem hoje, por isso precisamos nos questionar: será que Deus está feliz do jeito que eu vivo hoje? Ou eu posso ser melhor? Ou eu posso me esforçar mais? Amanhã eu posso ser diferente. Posso ter chatices, mas não as mesmas chatices. Tenha outras diferentes. Busque ser diferente. Esteja realmente cumprindo os projetos de Deus. Na primeira leitura da sabedoria, apresenta Deus que é indulgente e misericordioso para com todos, mesmo com os que praticam o mal. Deus estende seu braço protetor por todos. Deus conquista a terra através do povo e realiza as promessas, porque Deus é tolerante e justo. Até onde vai sua tolerância? Você realmente é tolerante? Você aguenta, suporta? Qual é o limite que você tem nas coisas? Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é perseverante. Deus sabe esperar o momento certo das coisas. Tem um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Tudo no kairos de Deus. Às vezes você pede uma graça, uma bênção, você está fazendo uma novena, você está rezando e as coisas como que não andam, como que não fluem, como que não acontecem para você, acontecem para todo mundo menos para você. Persevere. Manutenção da fé. Encontro verdadeiro. Alguma coisa está errada. Você não está sabendo se comunicar, porque não basta abrir a boca. Precisamos ter Deus no coração. Se você é egoísta, se você é autossuficiente, se você é prepotente, se você não divide, como você quer receber? É dando que se recebe. Então nós temos de abrir o coração para Deus. Viver realmente segundo o prisma da bondade e da misericórdia de Deus, afirmando que o Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza. Porque nós não sabemos como pedir o que convém aos olhos de Deus. É necessário dobrar o joelho. É necessário ter vida de oração, intimidade com Deus. Aprendemos tudo isso nas oficinas de oração e vida. Todas as paróquias oferecemos a oficina de oração e vida. Agora, para o mês de agosto, vamos ter aqui na nossa paróquia. E o que é a oficina de oração e vida? É a metodologia para nós aprendermos a comunicar com Deus. Tem muita gente que fala: eu vou orar, Pai Nosso, Ave Maria. Isso é rezar. Precisamos distinguir entre orar, rezar, meditar, contemplar, abandonar-se, intimidade com Deus, adoração. São 15 metodologias. 15 para aprender a nos comunicar com Deus. Quantas você pratica? Você realmente se comunica com Deus? Você acha que só ir à missa aos domingos é suficiente? Nós precisamos mergulhar e ir a águas mais profundas. A parábola do joio nos dá uma grande lição de vida, porque enquanto você dorme, o inimigo semeia. Enquanto você faz coisas erradas, o inimigo se vale disso para vir atacar. Senão é que já entrou na sua casa, porque você não cuidou, porque você não foi prudente, porque você não foi honesto, porque você não foi verdadeiro, porque você não foi coerente. A palavra de Deus nos vivifica, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Pois bem, o joio é uma planta bastante semelhante ao trigo. Mas como nos diz a parábola, espere que ambos cresçam para poder separar. Espere que a poeira baixe para você enxergar melhor. Saber esperar não é fácil. A gente quer resolver tudo ontem. Nem plantou e já quer colher os frutos. E a boa semente nos dá essa experiência de vida.
E as parábolas que hoje nos mostra, 3 parábolas nos apresenta o Evangelho. Na construção do reino é preciso ter paciência e esperar a hora certa para a separação final da colheita. Saber esperar o momento certo. Às vezes você como pai se pergunta, mas de onde saiu isto? Minha filha está tendo esse comportamento, não ensinei. Enquanto você dormia, o inimigo veio e plantou. Dormir acordados. Precisamos cuidar. Se você não cuida, se você não admoesta, se você não exorta na sua casa, não espere que na escola vão ensinar bons modos. É na sua casa. É na responsabilidade do casal. É no fortalecimento da fé. É no rezar o terço em família. Família que reza unida permanece unida, fortalecendo, mesmo famílias rezando, já é difícil. Imagina se não rezássemos. Nós precisamos então que a paciência de Deus com o joio nos convida a rejeitar atitudes de intolerância e incompreensão. Sejamos capazes de conversar com nossos filhos. Tenha um tempinho para dialogar, para conversar, para perguntar com eles, para estar atento aos sinais de Deus. Tenha paciência com eles. Nós também um dia fomos jovens, já passamos por isso. A gente precisa discernir. E para que a semente da palavra de Deus possa produzir muito fruto em nossa caminhada espiritual, nos apresenta este Evangelho algumas recomendações. Precisamos arar a terra. É a primeira recomendação de Jesus. Arar a terra. Tirar os torrões duros. Quer dizer, abrir o nosso coração para ouvir com atenção e amor. Às vezes você é duro, é drástico. Não quer ouvir, se cega. A gente precisa ter essa paciência para ouvir com atenção tudo que Deus quer nos falar. Deus fala ao nosso coração. Vá lá na Capela do Santíssimo para ouvir Deus. No silêncio da intimidade, numa boa escuta da palavra. Muitas vezes acontece isso na celebração. Ficamos avoados, pensando em outras coisas, imaginando coisas, ou então dormindo, não estamos nem aí para o que o Padre fala, estamos simplesmente longe. Quantas vezes fazemos um encontro, participamos do encontro de casais, vamos participar do encontro de jovens, aquele entusiasmo maravilhoso, a conversão, logo morre. Por quê? Murcha, não tem perseverança, só é oba-oba. Como é que nós vivemos a nossa espiritualidade? Realmente temos raízes, como Jesus mesmo explicou, num terreno pedregoso, a semente brota, a planta cresce, mas a raiz não é funda e logo vai acabar. Há muita gente assim, com uma espiritualidade meio que vai torta de qualquer jeito. Não, ou você é ou você não é. Ou você vive ou você não vive. Porque os mornos, Deus vomita. Nós não podemos ficar em cima do muro. Você precisa realmente agir, ser, buscar, crescer e buscar ante tudo a santidade. Essa perseverança nos mostra a importância de ter a fidelidade. Fidelidade a Deus principalmente. Fidelidade à palavra. As vaidades, os prazeres da vida são espinhos e matos que sufocam a planta. E a palavra de Deus muitas vezes é sufocada por você mesmo, porque não tem sabido agir com prudência e moderação. Nós precisamos de tudo isso para perseverar. Sejamos terra boa. Terra boa que pode dar frutos. Agora é hora de começarmos a construir a felicidade sobre o alicerce da palavra de Deus. A boca de Maria saiu uma palavra nascida do seu coração, com a explosão de alegria. A minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Que palavras lindas de Nossa Senhora.
que nos mostram realmente a necessidade de colocarmos Deus no devido lugar. Que lugar ocupa Deus? Que lugar ocupa a espiritualidade? Que lugar ocupa Maria na sua vida espiritual? Confie nela, entregue-se. O joio e o trigo estão em toda parte, mesmo em nossas comunidades cristãs. Aqui mesmo há muito joio, há muito trigo, mas há muito joio. Muita inveja, muito ciúme, muita fofoca, muita situação divergente, muitas coisas que vão aparecendo. Precisamos esperar o momento caído de Deus. Tenhamos paciência para que a palavra realmente e o reino de Deus aconteça, porque o reino de Deus não nos abandona. Nós temos oportunidade de sermos a cada dia melhores. Vamos trabalhar para que o reino de Deus seja e aconteça da melhor maneira possível. Todos temos oportunidade, todos os dias, de estarmos felizes e de sermos melhores. Que o dia de amanhã seja melhor para nós. Professemos a